Olá pessoal, aqui é Rodrigo com História. Assunto de hoje: renascimento comercial e urbano da Idade Média na Europa. Esse assunto é interessante porque ele vai fazer uma mudança total ali na Europa e vai inclusive mudar o nome da idade, né? Com esses processos que envolvem isso, vai mudar de Idade Média para Idade Moderna. Vai chegar nesse ponto aí. Então, é exatamente um momento de inflexão na história da Europa e, portanto, também do mundo ocidental, porque a Europa influencia muito o mundo ocidental. Bom, quais são as primeiras mudanças que nós observamos, né, nesse período aí? Então, veja só, no século X começaram a diminuir as invasões de bárbaros e etc e tal lá na Europa e as pessoas passaram a viver nos feudos. Então teve a alta Idade Média, que é o período do feudalismo, onde as pessoas moravam nesses feudos, eram camponeses quase na sua totalidade, respondiam aos senhores feudais e assim por diante. Nós já vimos em aulas anteriores sobre feudalismo que nesse período os reis eles não tinham poder. Na verdade, quem mandava eram os senhores feudais. Os reis também eram senhores feudais, mas o poder deles era igual aos outros senhores feudais, então o poder era descentralizado. Então não dava para dizer que existia um país, que existia algum lugar específico comandado por um rei que tinha um poder grande. Na verdade, cada feudo tinha suas regras, era praticamente um país ali dentro, meio que livre e independente. Só que o que aconteceu? No século XI, a partir do século XI, essas coisas começam a mudar. Nós entramos então no período chamado de Baixa Idade Média. O que acontece nesse período então? O feudalismo começa a diminuir porque as pessoas começam a prosperar mais, começam a diminuir a quantidade de invasões, mas começa também a aumentar o número, a produção de comida, de bens de consumo e começa também a aumentar a população. Então veja que houve um aumento demográfico de 42 milhões para 73 milhões entre o ano 1000 e 1300 lá na Europa. E também houve uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Então elas passaram a comer melhor, elas passaram a viver melhor e até mesmo os camponeses começaram a ganhar dinheiro. Por quê? Porque também teve a mecanização da agricultura e, e começaram então a migrar para a cidade. Então veja, esses camponeses que eram servos, eles não eram escravos, eram servos, estavam sempre devendo para o patrão, tinham que pagar 10% a corveia e assim por diante, não 10%, muito mais que isso, né? Eles ficavam apenas com 20%, algo assim, da produção. Eles passaram então a pagar os seus patrões com o seu próprio dinheiro, porque eles estavam produzindo mais, eles estavam ganhando dinheiro também. Então, eles começaram a pagar os seus patrões com dinheiro e fica livre com a produção somente para eles. E alguns desses, então, vazaram ali dos feudos e foram para as cidades. As cidades que já existiam, que estavam rodeadas ali em volta da igreja. Então, a partir das igrejas, até hoje, assim no Brasil, se você reparar no interior de São Paulo, interior de, de Minas, interior das cidades do Nordeste, a maioria é formada de cidades que estão rodeadas, né, de uma igreja. Então, esse sistema ele passou a existir na Europa, então, na Baixa Idade Média, a partir do momento que a igreja ela é importante. Então, tem 500 milhões de igrejas construídas e as pessoas começam a querer morar ali perto, né, para participar das festanças, participar das missas e assim por diante, e ficar mais próximo da zona urbana, do fervo da zona urbana. Então, começam a se formar cidades maiores, grandes, onde os camponeses migraram para as cidades, começaram a ter um estilo de vida mais urbano. Aliado a isso, aconteceu mais coisas, né? Então, vale lembrar que mais ou menos no ano 1000 começaram também as cruzadas. É um assunto que a gente vai falar melhor numa outra aula, mas a Igreja Católica empreendeu
cruzadas com o objetivo de recuperar Jerusalém, mas, na verdade, essas pessoas saíram, né, da região ali da Itália, no centro da Europa, e foram para o Oriente. Indo para o Oriente, entraram em contato então com cultura, entraram em contato com produtos, porque a Europa estava atrasada, mas o Oriente estava super avançado e adiantado. Então ali havia novos produtos, novos tipos de mercadoria, como você pode ver, as especiarias também, cravo, canela, pimenta, noz moscada, coisas que os europeus nem sabiam que existiam. Então isso aconteceu. Inclusive a seda para a fabricação de roupas. Então veja, essas pessoas, as cruzadas, fizeram então esses produtos chegar até a Europa. E quem comprava esses produtos? Justamente essa nova geração de pessoas que moravam nas cidades ou que habitavam ainda os feudos que estavam virando burgos, na verdade, e ali eles compravam e vendiam coisas e as pessoas estavam prosperando. Então, elas estavam querendo coisas mais interessantes, uma comida mais temperadinha, né? Já que eles tinham bastante comida agora, então eles queriam colocar um cravo, uma canela, uma pimenta, uma noz moscada e também uma roupa mais bonita, com seda que vinha do Oriente. Então, esse tipo de comércio e de elevação da qualidade de vida levou um renascimento então comercial, conforme nós vimos aí, ó. Então, assim, tudo estava parado na Alta Idade Média, mas na Baixa Idade Média tudo começa a voltar a funcionar de forma grandiosa. Então, o comércio passa a funcionar de novo. Mascates, o que são isso? Pessoas que vendem coisas na rua, que vendem coisas nas feiras, né? Começaram também a fabricar e vender ferramentas, mercadorias internacionais. Então, reativou o comércio. Com isso, teve que surgir então as regras de comércio, pesos, medidas e uma organização comercial, associações comerciais. Então passaram a surgir uma organização mais tentando deixar mais honesto o trabalho, né? Mais limpo a negociação. Então foi necessário um avanço na área do comércio. Então esse é um período aí entre 1000, 1300, 1400. Então todo esse período aí chamado de Baixa Idade Média é um período com essa característica aí. O declínio dos feudos, né, o aumento das cidades, das áreas urbanas, né, em volta de igrejas, com feiras, comércios e assim por diante. Então isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo a ponto de formar realmente cidades novas, com novas características. Então, o renascimento urbano também. O renascimento comercial trouxe o renascimento urbano. As rotas comerciais formaram então o que chamaram de esquinas, onde haviam grandes feiras de comércio de tudo quanto é tipo de produto. Cidades como Champagne, Flandres, Sevilha, Pisa se tornaram realmente cidades grandes, pontos onde você poderia encontrar grandes feiras e as pessoas queriam então morar nessas cidades. Além disso, as regiões onde eram zonas rurais, onde tinham os feudos, se tornaram nos burgos. Então mudou aí, não eram mais feudos, eram burgos. O que eram burgos então? Eram lugares onde havia um comércio em volta dos castelos, dos antigos feudos, ou cidades em volta das igrejas. Aqui tem até uma imagem aqui, ó, para a gente tentar visualizar um feudo, um burgo. Olha aí. Então, ali atrás, no fundinho, ali a gente vê o castelo. Né? Depois tem algumas casas, castelos e assim por diante. Ali estão os burgueses, aliás, ali estão os senhores feudais mesmo, os clássicos nobres da antiguidade. Mas, em volta dessa cidade, talvez até fora dos muros do feudo, começam a se formar então aquelas feiras. Tem até gente pedindo dinheiro ali já, né? E tudo quanto é tipo de comércio, produtos, e as pessoas vendendo e comprando. Quem comprava? Justamente quem morava dentro dos feudos, mas já tinha uma vida mais interessante, com dinheiro, poderia fazer negociações. Então essa é a vida, né, nos burgos. Até a palavra burgos depois tem a ver hoje em dia,
A gente tem muitas cidades no mundo que terminam com burgo, né? Estrasburgo, Hamburgo. É porque antigamente elas eram burgos, eram feudos que se tornaram em cidades nesse molde aí, construídas em volta de castelos. Quem visitar a Europa, visitar castelo, vai ver em volta a cidade que se formou justamente da estrutura de um burgo. E as outras cidades que se formaram então em volta de uma igreja. Esses dois tipos de cidades proliferam em toda a Europa. Sem contar essas esquinas aí, que eram grandes rotas de comércio mesmo. Interessante, né? Então, olha só. Aí surgiram então a classe dos burgueses. A classe dos burgueses quem eram? Eram justamente esses comerciantes, pessoas que antigamente eram servos, mas ganharam dinheiro, pegaram esse dinheiro, começaram a viajar, começaram a comprar produtos no Oriente, trazer, vender, comprar, negociar, ganhar dinheiro, ficar rico. E esses burgueses eram homens livres. Eles até pagaram pela sua liberdade em alguns casos. Pode ser também que eram artesão e mercadores de tudo quanto é tipo. Mascates a princípio, mas depois foram formando negócios maiores com produtos de tudo quanto é tipo. Além de vender o seu excedente também. Esse é o interessante também, ó, porque a produção agrícola também era vendida. Antigamente, lá nos feudos, era de subsistência, né? Como você plantava e comia o que você produzia. Mas com o avanço da mecanização da agricultura, começou a sobrar. Começou a sobrar comida, começou a sobrar vegetais, alface, sei lá o quê, e esses produtos começaram a ser vendidos também. Então, alguém estava ganhando dinheiro com isso, e eram inclusive esses antigos camponeses, novos burgueses. E finalmente, as cidades que formaram um dos burgos se tornaram aos poucos independentes. Então, elas foram formando cidadezinhas ali, chamadas de comunas, na França, chamados de conselhos, de repúblicas, no caso da Itália, conselhos na Espanha, chamado de cidades livres na Alemanha. Então, essas cidadezinhas aí foram ganhando poder e se formando grandes cidades que hoje existem ainda, né, na Europa, cidades comerciais, de característica comercial. E então você tem o renascimento comercial e urbano. É claro que isso também acabou gerando um florescimento da cultura. Obviamente, as pessoas que eram tapadas porque viviam enclausuradas em um feudo e apenas tinham informações vindo da igreja, elas passaram a ter contato com mais coisas, passaram a ter contato com o Oriente, passaram a ter contato com a vida urbana, e isso gerou conhecimento, gerou novos conhecimentos, ou a necessidade de novos conhecimentos. Né? Então, o que aconteceu? Houve um renascimento também cultural. Ó. Ou seja, os comércios passaram a criar estruturas mais associações, né? Então você tinha a associação dos sapateiros, a associação dos ferreiros, a associação dos artesãos, a associação dos que vendem produtos alimentícios e assim por diante. E também para controlar tudo isso, para administrar, surgiram as universidades, surgiram também escolas técnicas para ensinar o ofício técnico, como fazer um sapato ou consertar um sapato ou fazer um produto de ferro, uma ferramenta. Então, essas pessoas passaram a ter aprendizes que eram contratados, mas eram ensinados também em escolas técnicas. Né? Também a vida social aumentou, as pessoas faziam mais festas, elas iam beber nas tabernas, elas iam, então, assim, o que hoje nós chamamos de barzinho, né? Elas também passaram a ter um pouco mais de cultura, então surgiu o trovadorismo, surgiu escritores como Dante Alighieri, as pessoas começaram a ler, a escutar música, a fazer música, começaram a pintar quadros, então houve um renascimento cultural também, chamado de humanismo e renascimento, que também é uma aula que a gente vai ter num outro vídeo, você pode assistir também. Então, este período foi um período, eles chamam de renascimento porque parece que tudo morreu, né, na Idade Média. Parece que todo o passado glorioso sumiu. Mas aí ele começa a florescer novamente à medida que as coisas avançam na zona urbana e assim por diante. Então, esse período aí que a gente viu.
Só que assim, esse período acabou gerando também uma crise. Por quê? Porque o aumento de pessoas morando nas cidades e, e pode dar problema. Isso já tinha acontecido antes. Então o que aconteceu? No século XIV começou uma crise na Europa. Essa crise foi causada pela fome, muita gente morando na cidade, e aí isso começou a gerar problema. As pessoas moravam em áreas não muito boas, e aí dependiam também do alimento que vinha do campo, e isso em determinado momento, esse crescimento muito grande da população, gerou fome e seca. A terra começou a desgastar. E para completar tudo e acabar com tudo, surgiu a peste negra, também conhecida como peste bubônica. Essa peste aí, ela veio do Oriente, porque eles tinham muito comércio, né? Ali, Gênova, também Veneza, eram cidades portuárias que os navios iam para o Oriente e voltavam. Então, provavelmente, lá em Gênova, um navio veio de lá com ratos, e esses ratos carregavam pulgas que continham uma doença muito perigosa para os europeus, que era a peste bubônica ou a peste negra. Eu sei que ela infectou milhares de pessoas, matou 25 milhões de pessoas na Europa, inclusive filhos e pessoas da famílias reais da Inglaterra e de outros lugares. E isso deu uma quebrada geral ali, uma interrompida naquele crescimento da Europa. Também houve nesse período o declínio total do feudalismo e a ascensão do Império Turco-Otomano, perdão, Turco-Otomano. Esse Império Turco-Otomano, ele era árabe, ele era de origem árabe, né, de origem islâmica. Então ele começou a invadir ali várias áreas, foi tomando aquela região onde antes era o Império Romano do Oriente, a ponto de, em 1400 e pouco, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, desaparecer por completo, tomado por esse Império Otomano. É exatamente isso que marca o fim da Idade Média, totalmente. Né? Mas isso é um assunto para depois. Então, o fim da Idade Média acontece neste contexto aí. Também acontece o surgimento das monarquias nacionais. Então, o que aconteceu? Não tem mais o feudalismo, então fica tudo meio cidades meio soltas ali, independentes. Ninguém sabe quem manda. Isso favorece os antigos reis que não tinham tanto poder para eles voltarem ao poder, né? Famílias de nobres então se aproveitam disso e começam a remontar as monarquias nacionais. E é aí que vai surgir alguns países que nós conhecemos como eles são até hoje. E até hoje alguns deles são monarcas também, vindo dessa época aí. Então é isso aí. Este é o período do renascimento comercial, renascimento urbano da Baixa Idade Média. Falou, até mais, tchau.